Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos orar, vamos preparar o nosso coração para receber a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Amém? Feche os teus olhos sentados mesmo como estão. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por tua graça e presença aqui. Senhor, tu és aquele que preenche todas as coisas. Tu és tudo em todos. O Senhor reina, o Senhor domina. E debaixo do teu reino, do teu governo, é que nós queremos, ó Deus, receber a tua palavra nesta manhã. Abre os olhos do nosso entendimento, nosso coração. Nós queremos, de fato, ó Deus, a nossa vida alinhada com o Senhor. Queremos andar em tua presença, queremos fazer aquilo que é agradável a ti. Porque o Senhor é que é o centro das nossas vidas. Nós não somos o centro, o Senhor é que é. Por isso, ó Deus, venha o teu reino, seja feita em nós a tua vontade e que sejamos, ó Deus, praticantes da tua palavra, não somente ouvintes. Libera a tua palavra viva sobre nós, através da ministração do teu Espírito Santo. Nós nos rendemos a ti e recebemos aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã com alegria. Oramos assim em fé e agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a última palavra que eu compartilhei foi sobre o fruto do Espírito, e nesta manhã eu sinto de continuar falando sobre isso. Mas eu vou falar especificamente sobre o fruto da benignidade e bondade. Já ministrei em outros momentos com a igreja sobre isso, mas sinto da gente continuar falando as mesmas coisas, porque isto é segurança para nós. Amém? Então vamos falar sobre isso, sobre o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito de Deus produz em nossa vida. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é benignidade e bondade. Benignidade e bondade. Esse vai ser, então, o nosso foco. Existem outros frutos do Espírito. Veja, fruto do Espírito é aquilo que o Espírito de Deus produz em nossa vida. Amém? Logo, este fruto não é produzido por nós mesmos. A gente pode tentar produzir essas coisas, mas a nossa carne não consegue. E, de fato, aquilo que a gente produz em nós mesmos não é legítimo. Fruto do Espírito é produzido pelo Espírito. Por isso é tão importante nós entregarmos o governo da nossa vida ao Espírito Santo. Por isso é tão importante nós andarmos todos os dias na dependência do Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo nos guie, permitindo que o Espírito Santo nos conduza, para que Ele sim produza então o seu fruto em nós. Amém, amados? Benignidade e bondade são palavras semelhantes e às vezes a gente não discerne bem a diferença. Então, vamos estabelecer aqui uma definição para que a gente tenha uma base para a nossa compreensão da benignidade e a bondade. A benignidade é uma disposição interna, guarde essa palavra que é muito importante, de ser bondoso com o próximo, especialmente com as pessoas mais difíceis. Veja, uma disposição interna. Veja, essa disposição interna de ser bom com as pessoas, de ser bondoso com as pessoas, está muito atrelada à maneira com que nós olhamos para as pessoas. Ou seja, para ter uma disposição interna de bondade, nós precisamos olhar para o nosso semelhante como Deus olha. Amém? Deus tem um olhar de bondade. Deus tem um olhar de compaixão. Deus tem um olhar de misericórdia. Deus tem um olhar de graça. Então, o que o Espírito produz dentro de nós? Benignidade, que é essa disposição de olhar
para as pessoas como Deus as vê. Então, benignidade é essa disposição interna em ser bondoso com o próximo. E a bondade? A bondade é a própria ação. É a ação de fazer o bem. Então, benignidade é interna, bondade é externa. Benignidade é essa disposição interna de ser bom e bondade é a própria ação de fazer o bem. Amém? Glória a Deus. Então, eu devo pensar benignamente e agir com bondade. Disposição interna e ação externa. Eu sei que isso não deve ficar apenas no conceito. Nós temos que agir assim em nossa vida. Deus quer desenvolver em nós, o Espírito quer desenvolver em nós essa ação de ser bom. Porque em nós mesmos, nós não somos bons. Amém? Fala para alguém perto de você, eu não sou bom não. Mas aquela pessoa é tão boazinha, contraria ela para você ver. De fato, amados, em nós mesmos, por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa da nossa natureza adâmica, nós não temos condições de alcançar isso, ou alcançar estas coisas, ou produzir este fruto. Por isso, o Espírito de Deus opera em nós, para que este fruto apareça. Mas, como já disse aqui, precisamos permitir que este fruto apareça. Quando a gente olha para a palavra, nós percebemos que Deus é um Deus bom. Amém? Você crê nisso de todo o seu coração? Deus é bom, né? Em todo o tempo Ele é bom, a gente fala isso, a gente canta isso, e de fato Deus é um Deus bom, Deus é um Deus benigno, Deus é um Deus bondoso. A Bíblia está cheia de encontros desta benignidade, a benignidade de Deus, a bondade de Deus. Veja, em João capítulo 8, a partir do verso 3, ali no começo do capítulo, nós encontramos aquela situação da mulher pega em adultério. Verso 3 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Eles pegam a mulher, trazem a mulher até Jesus, e agora eles estão pressionando Jesus, porque a lei dizia que ela devia ser apedrejada. Então, veja, tudo que eles conseguem pensar é: esta mulher deve morrer. Ela foi pega em adultério, ela não presta, ela é uma contaminação no nosso meio, vamos limpar nossa sociedade desta mulher. E de fato, eles estão ali cheios de tantas coisas, né, da carne, cheio de hipocrisia, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de malignidade. E certamente ninguém entre eles admitia que fosse igual àquela mulher, quiçá pior do que aquela mulher. Mas o fato é que todos eram assim. Se não adúlteros, também pecadores em outras áreas. Então, o que eles não conseguiam enxergar? Eles não conseguiam enxergar que todos estavam na mesma condição. Eles se achavam melhores. É assim que a carne vê. É assim que o mundo age. Nós olhamos para as pessoas e a gente pensa, nós temos a tendência de pensar: graças a Deus que eu não sou assim. Graças a Deus que não aconteceu, ou que eu não estou nesta condição. Alguém faz alguma coisa errada, a gente pensa: eu não faço isso. Eu não faço isso. É muito comum alguém falar de algum problema e uma outra pessoa imediatamente começar a dizer: não, porque olha, na minha vida eu ajo assim, eu faço o contrário e tal, porque a nossa carne gosta de se justificar, nós gostamos de pensar que estamos melhores do que os outros. Então, está ali aquela mulher que estava sendo xingada, odiada, julgada, condenada.
pecadora? Sim, claro, mas como todos os outros. Como todos os outros. Então, Jesus fala aquela frase que nós não devemos esquecer nunca. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que acontece? Um a um eles foram soltando as pedras porque de repente caiu a ficha. Espera aí, ela é pecadora, mas eu também. Ela está nessa condição, mas talvez eu também. Ela tem pecado? Eu também. Então não posso atirar a pedra. Interessante que quando trouxeram essa mulher até Jesus, ele não fica revoltado, ele não fica ofendido. Ele não fica ofendido. Ele a trata com bondade. Verso 8 diz assim, aliás, verso 10. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha a ação de Jesus com a mulher. Ninguém te condenou? Não. Nem eu. Eu também não te condeno. Vai, óbvio, e não peques mais. O fato de Jesus não nos condenar não é uma liberdade para pecar. Aquela mulher é pecadora. O pecado contraria Deus. Deus não aceita o pecado. Porém, Deus, sabendo da condição da humanidade, que é uma condição de pecado, de separação, de contaminação, de distanciamento de Deus, Jesus vem justamente para reconciliar o homem com Deus, as pessoas com Deus, a humanidade com Deus. Então, ele diz, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Esse é um encontro de bondade, esse é um encontro de benignidade. Ele olha com bondade, ele olha com benignidade para aquela pessoa. Veja o encontro de Jesus com Zaqueu, por exemplo. Agora, Lucas capítulo 19. Jesus está passando por Jericó e lá está Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores dos impostos, corrupto, pecador, aquele que se enriquecia ilicitamente. As pessoas olhavam para Zaqueu e tinham ódio dele, raiva dele. Esse cara é terrível, esse cara é torto, esse cara é corrupto. Distância dele. Mas é interessante que Zaqueu não nascera para ser assim. Quando a gente olha para o nome de Zaqueu, a gente já começa a perceber o propósito de Deus, o verdadeiro propósito de Deus na vida dele. O nome Zaqueu significa puro, significa justo. E é exatamente o que ele não era. Ele era o contrário, corrupto, injusto, impuro. Ele nascera para uma coisa e estava vivendo de forma totalmente contrária. É assim que o mundo do pecado faz na vida da gente. Nós nascemos para a glória de Deus, nós nascemos para andar na presença de Deus, nós nascemos para ter comunhão com Deus e estar alinhados com Deus, mas o mundo e o pecado faz com que nós sejamos absolutamente diferentes. Mas Jesus não fica ofendido com Zaqueu. Ao contrário, Zaqueu está ali tentando enxergar Jesus. Ele sobe numa árvore porque era pequeno, então ele quer ver Jesus. E Jesus olha aquela atitude do coração de Zaqueu e vai até ele. E diz, Zaqueu, hoje me convém estar em sua casa. Aquela
declaração de Jesus foi como uma bomba para as pessoas que ali estavam. Por quê? Porque não podia o mestre Jesus comer na casa de um pecador. Todos sabiam, como uma cultura em Israel, que se alguém comesse com alguém é porque tinha paz com aquela pessoa. Não se come com o inimigo. E agora Jesus vem e diz: hoje me convém ir na tua casa. Vou lá fazer uma refeição com você. A paz era celebrada numa refeição, culturalmente. Então Jesus vai para a casa dele e todos começaram a dizer: olha, está lá Jesus, está com o pecador. Jesus entrou na casa do pecador, não é possível. Como pode ser isso? Mas Jesus está lá na casa de Zaqueu. A presença de Jesus ali na casa de Zaqueu o tocou, o constrangeu, o transformou, o levou a uma atitude de mudança, de arrependimento. Jesus não disse o que ele devia fazer, mas ele decidiu internamente o que fazer. Ele chega para Jesus e diz: olha, de tudo que eu tenho, eu já separo agora a metade para dar aos pobres. Alguém poderia ter pensado: por que ele não deu tudo? Porque a outra metade ele tinha que devolver. E ele falou: eu vou olhar minhas planilhas, aqui, né, a interpretação atualizada. Ele falou: vou olhar a planilha, pegar o Excel, ver os nomes, tudo. Aquilo que eu defraudei, aquilo que eu peguei injustamente de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Metade eu dou aos pobres, a outra metade é para mim devolver. Ou seja, eu estou disposto a ficar sem nada. Estou disposto a entregar qualquer coisa por causa da tua presença, por causa do Evangelho, por causa do reino, por causa da minha vida nova agora. Jesus diz: hoje entrou a salvação nesta casa. Este é também na Bíblia um encontro de bondade, um encontro de benignidade. Havia uma disposição no coração de Jesus em agir com bondade, em ser benigno com o Zaqueu. A mesma coisa acontece no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vocês conhecem a história, João capítulo 4. Jesus vai até o poço. Aquela mulher, então, samaritana, se aproxima. Jesus é judeu, ela é samaritana. E mulher com a vida toda complicada, mulher pecadora, se aproxima de Jesus. Jesus pede água a ela, ela já fica chocada. Como é que um judeu pede água para a samaritana? Eu sou mulher. A mulher naquele contexto era menos considerada ainda, e se fosse mulher, e mulher samaritana era pior ainda, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e ainda a mulher com o contexto que ela tinha. Jesus pede água, ela já fica surpresa: como você judeu vem pedir água a mim? Isso não se faz, não é comum. E Jesus então começa uma conversa com aquela mulher, sem ficar preocupado com os pecados, sem ficar ofendido com os pecados dela, com os erros, com o contexto que ela vivia. Jesus simplesmente diz: olha, eu tenho na verdade uma água que se você beber você não vai ter sede mais. Ela acha a conversa toda estranha inicialmente: como assim, né? Que água é essa? Que conversa é essa? Mas enfim, alguma coisa diferente está ali. Ela vai sendo envolvida pela graça, pela presença do Senhor, até que ela diz: então eu quero dessa água. Como é que é isso? Como é que você pega essa água? Que água é essa? Ele fala: mas é o seguinte, antes de você beber essa água, chama o teu marido. Aquela mulher, de uma maneira muito transparente e sincera, ela diz: olha, eu não tenho marido, eu não tenho. E Jesus disse: você disse bem, porque você já teve 5, e o que você tem não é o teu marido. Ela de repente percebe que ela está ali, diante da presença de Deus.
ela inicialmente olha para Jesus e fala, é um profeta de Deus, é um homem de Deus, é alguém da parte de Deus que está me falando estas coisas. E naquele momento ela poderia pedir, talvez, muitas outras coisas, né? Podia pensar, bom, já que eu estou aqui na presença de Deus, na presença de um homem de Deus, eu vou pedir para que ele ore por mim, para que eu tenha, enfim, um casamento decente, sei lá, né, a minha vida se alinhe. Mas ela queria uma coisa no coração dela, apesar do contexto dela. Ela queria saber como estar na presença de Deus. Ela queria saber como adorar a Deus. E então ela pergunta para Jesus, olha, os samaritanos adoram em determinado lugar, os judeus adoram no outro. Como é que eu adoro a Deus? Como é que eu vou para a presença de Deus? Como é que eu conheço Deus? Como é que eu cultuo a Deus? Como é que eu fico na presença dEle? E Jesus disse, então, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E Jesus então acaba revelando que Ele era o Messias. Ele falou, eu sei que o Messias há de vir. Ela está ali demonstrando a sua sede, a sua fome, a sua expectativa pelo Messias, e de repente Jesus se revela e ela descobre que está na presença do Messias, ela está na presença do próprio Deus, do desejado das nações. Então ela larga o cântaro, sai correndo, vai falar para a aldeia, e toda a aldeia é alcançada pelo testemunho daquela mulher, e eles são conduzidos também a Jesus. Veja, este foi também um encontro muito marcante de amor, de benignidade. A gente olha para o encontro, ou melhor dizendo, para o reencontro de Jesus com Pedro. É um encontro de bondade, é um encontro de benignidade. Havia uma disposição de Jesus de tratar Pedro com bondade, uma disposição interna e também uma ação externa. Pedro fora chamado por Jesus. O chamado de Pedro foi sobrenatural. Ele estava pescando, não tinha pescado nada, Jesus empresta o barco, e depois disso ele diz, lança a rede. Eles lançaram a rede, veio cheio de peixes. Pedro entendeu que aquilo era sobrenatural. E então Jesus faz um chamado, venha ser pescador de homens. Pedro larga tudo, passa a seguir a Jesus, se torna um dos principais discípulos, apóstolos de Jesus. Pedro era aquele cara que estava sempre à frente, muitas vezes impulsivo, né? Mas Pedro amava o Senhor, e ele achava inclusive que amava mais do que os outros. Porque ele dizia, olha, não sei quanto a estes, mas quanto a mim, Jesus, eu estou disposto a morrer por você, eu faço qualquer coisa por você, não importa o que seja. E Jesus dizia para Pedro, Pedro, você nem se conhece direito ainda, você vai me negar. Pedro dizia, não, eu negar eu não vou, não imagino, eu estou disposto a morrer. E Jesus então diz, olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E isso acontece. E quando Pedro nega, ele fica arrasado, ele fica frustrado, ele percebe que Jesus tinha razão, ele percebe que existiam coisas na vida dele que nem ele conhecia direito, que precisavam ser mudadas, que precisavam ser transformadas. Como ele pôde? Imagino que depois de negar a Jesus e de Jesus ser crucificado, ele passa momentos de muita dor, de agonia, de frustração, talvez pensando, como eu pude negar a Jesus, eu que andei com ele, eu que vi os milagres, eu vi tudo acontecendo, e agora eu nego a Jesus. Como é que fica a minha situação, o meu coração? Certamente ele pensava, não tem mais jeito para mim, não tem como, eu não sou aquela pessoa que não experimentei. Ele pensava certamente, eu experimentei Jesus, experimentei os milagres de Jesus, experimentei a doce presença dele, a vida, eu mesmo fui usado para orar por pessoas. Lembra que os discípulos foram enviados para as cidades, e eles oravam pelas pessoas, e as pessoas foram curadas, elas eram libertas de espíritos malignos. Pedro experimentou tudo isso, mas depois negou Jesus. E certamente ele ficava pensando, como eu posso negar? Pior ainda, como um dia eu vou encará-lo? Esse dia chegou. Esse dia chegou. E lá no capítulo 21 do Evangelho de João, a
Bíblia fala que os discípulos estavam por lá, Pedro falou, olha, eu vou pescar. Era o que ele sabia fazer. Provavelmente pensando o seguinte, acabou para mim, eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes. E não tem mais jeito. Eu vou pescar, alguns foram com ele. E aí eles passam a noite pescando, não pegam nada. Um cenário começa a ser desenhado muito parecido com o chamado de Pedro. No chamado de Pedro aconteceu a mesma coisa, eles pescaram e não tinham pego absolutamente nada. Pescadores experientes, mas naquele dia, naquela noite, na verdade, eles não pescaram nada. E a Bíblia fala, pela manhãzinha, certamente cansados, certamente com as redes já enroladas, não é? Olha, não deu nada, não deu peixe nenhum. Eles olham e tem alguém na praia. Jesus ressurreto está ali, eles não sabiam num primeiro momento. E essa pessoa da praia, esse homem que está na praia, diz assim, ei, vocês têm alguma coisa para comer? Não. Não pegaram nada? Não. Então joga a rede à direita do barco. Sem dúvida, já começaram a pensar, espera aí, quem disse para a gente fazer isso anteriormente? Foi Jesus. Lembra? Nós estávamos lá com os nossos barcos, a gente não tinha pego nada, depois ele disse para lançar a rede, a gente lançou. Agora, a mesma coisa, o mesmo quadro, o mesmo cenário, parece que está acontecendo. Mas será que é Jesus? Eles estão olhando para a praia. Vamos lançar a rede. Eles lançam a rede. E a rede se enche de peixe. Claro, um deles disse, é o Senhor. É o Senhor. Pedro já pulou na água e foi correndo para a praia. Ele nem esperou. Foi para a presença de Jesus. Chega lá, Jesus está com pão, com peixe, uma fogueirinha, esperando eles, dizendo assim, vamos tomar café junto, vamos comer junto aqui, traz alguns peixes que vocês pegaram também. Eles estavam tão paralisados que ninguém ousava dizer absolutamente nada. E claro, Pedro pensando, é agora, eu vou ter que encará-lo. Que vergonha. Certamente ele vai dizer para mim, que fracassado você é, hein, Pedro? Depois de tudo que eu fiz por você, depois de ter te chamado, depois de ter te discipulado, depois de ter te ensinado, depois de ter caminhado com você, depois de ter abençoado a sua vida, no momento mais difícil, onde eu estava sendo entregue, onde eu tinha sido açoitado e preso, estava prestes a ser crucificado, você ali me negando, dizendo que não me conhecia, que não queria saber. Como você pôde fazer isso, Pedro? Como você pôde me trair assim? Explique-se. Talvez tudo isso estava passando na cabeça de Pedro. E mais, ele não vai me aceitar, não tem como. Já foi, já perdi, não tem mais jeito para mim. Talvez eu vou passar só uma vergonha aqui e ele vai falar, olha, vai viver a sua vida. Então tem aquela tensão, Pedro está ali esperando. E aí eles comem, e chega um momento de Jesus falar com Pedro. E Jesus simplesmente diz para Pedro, Pedro, você me ama? Como assim, né? Você não vai falar um monte, Senhor? Ele, não, você me ama? Sim, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz de novo, Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ainda, e Pedro já está chateado, porque ele fala, já perguntou 3 vezes, você me ama? Tu sabes. Mas Jesus até nisso estava mostrando, né? Olha, Pedro, você tem que ser alguém quebrantado, porque a primeira vez que Jesus pergunta, você me ama? Ele pergunta com um detalhe, ele diz assim, você me ama mais do que os outros? Porque Pedro se sentia assim.
antes. Ele achava que ele amava mais do que os outros. Ele achava que ele era mais espiritual. Ele achava que ele era mais próximo de Jesus. E por achar-se assim, certamente, ele estava vivendo um nível de orgulho, de presunção na sua vida. E o orgulho precede a queda, como a Bíblia diz, e ele caiu feio. Então, você me ama mais do que os outros ainda, Pedro? Você está pensando, não, eu te amo, só te amo. Apacenta as minhas ovelhas, então. E Pedro é restaurado, e Pedro é restituído, e Pedro é reposicionado. Jesus diz logo a seguir, então segue-me. Esta declaração de Jesus para Pedro era uma declaração de restauração. Então segue-me significava, ok, está tudo certo entre nós, segue-me, segue-me. E ele novamente passa a seguir Jesus, e a gente vai ver Pedro logo à frente em Atos, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. Ele nascera para isso, para ser um pescador de homens, e logo na primeira mensagem, 3.000 pessoas se convertem com a pregação de Pedro. Amém, amados? Esse também foi um encontro maravilhoso de benignidade, de bondade. A Bíblia fala, queridos, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. A bondade ou a benignidade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Eu estou falando benignidade, bondade, porque sabe, benignidade é uma disposição interna e bondade é o próprio ato. Amém? E essa benignidade que Deus tem conosco, nós precisamos oferecer para as pessoas, especialmente para as mais difíceis. Aí alguém pensa assim, mas eu não consigo fazer isso. É muito difícil. Quando uma pessoa fala mal de mim, quando uma pessoa me difama, quando uma pessoa me trai, quando uma pessoa se levanta contra mim, eu tenho dificuldade de agir com bondade. Tem gente que pensa assim, não, eu desculpo, mas eu não volto a falar nunca mais. Tem gente que fala, olha, é o seguinte, se pesar no meu calo, é a pessoa lá e eu do outro lado, ela tem que sumir da minha frente, eu não consigo, eu não tem jeito, agir com bondade não é bem assim e tal. Por que o fruto, esse fruto, não é produzido, ou é produzido com dificuldade em nossa vida? Porque ele deve aparecer, o fruto do Espírito, benignidade e bondade, deve aparecer em nossa vida. E eu já disse, não é produzido por nós, é produzido pelo Espírito de Deus em nós. Mas o que precisa acontecer em nós para o fruto, para que esse fruto de fato apareça? Penso que 3 coisas são essenciais. A primeira coisa que precisa acontecer em mim para que o fruto da bondade apareça é uma obra do Espírito Santo que me convence da minha própria condição. Nós precisamos andar conscientes o tempo todo, mesmo depois de já ter aceitado e estar caminhando com Jesus. Nós precisamos andar com a convicção de que nós mesmos não somos absolutamente nada. Nós precisamos carregar sempre a convicção de que nós fomos contaminados pelo pecado e que em nossa carne não habita bem algum. Nós precisamos continuar com a convicção de que nós apodrecemos se não for o Senhor em nossa vida. Então eu preciso entender e ter essa consciência constante de que eu não presto, de que eu não sou bom em mim mesmo, de que eu não consigo nada por mim mesmo, de que eu não consigo agradar a Deus por mim mesmo, de que eu não consigo amar as pessoas e que qualquer coisa boa em minha vida é fruto do Senhor. Eu preciso continuar carregando a convicção de que meu pecado desagrada a Deus, contraria a Deus. Eu preciso continuar convencido. Não é acusação, porque o diabo é quem nos acusa do pecado, mas é uma consciência
Paulo conhecia muito bem a justiça de Deus, com a qual ele tinha sido vestido por Cristo Jesus. Ele sabia mais do que ninguém que ele era a justiça de Deus por Cristo Jesus, tanto que ele disse: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. Espera aí, ele era pecador ou ele era justo? Ele era justo por Cristo Jesus, mas ele ao mesmo tempo carregava essa convicção, essa consciência de que ele não servia em si mesmo para Deus, de que ele não podia em si mesmo agradar a Deus. Então, nós precisamos carregar essa consciência. Isso é obra do Espírito, porque a Bíblia diz que é o Espírito quem nos convence do pecado. Amém? É o Espírito que nos convence do pecado. Então, a gente precisa carregar constantemente esta consciência de que eu não presto, de que eu não sou bom, de que minha carne não presta, a carne para nada aproveita, a consciência de que eu não consigo agradar a Deus, a consciência de que eu, sem Cristo, sou inimigo de Deus, a consciência de que eu não sou em nada melhor do que ninguém. A consciência de que todos nós estávamos na mesma condição, separados de Deus, perdidos eternamente. Esta era a nossa condição. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem agrade, não há nenhum bom, a não ser Deus. Essa é uma consciência que nós devemos ter sobre nós mesmos sem Deus, claro. E porque nós carregamos esta consciência, não tem lugar para orgulho, não tem lugar para altivez, não tem lugar para se sentir melhor do que ninguém, porque esse é o problema, né? A gente olha para alguém e fala: aquela pessoa sem vergonha, torta, não merece nada, não merece. A gente pensa assim, né? Não merece, aquele não merece, porque a gente tem essa tendência de enxergar o mundo em termos de merecimento, né? Tem uns que merecem, tem outros que não merecem. Fala para o seu vizinho: você está no grupo que não merece. Fala assim: e sabe quem está no grupo dos merecedores? Ninguém. Nem você. E nem ninguém. Ninguém merece. Por isso que tudo é graça de Deus, é favor imerecido. Qualquer coisa que exista boa em nossa vida é graça, é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Você não merecia estar aqui, eu também não. Você não merecia estar vivo hoje, eu também não. Você não merecia estar respirando, eu também não. Você não merecia conhecer a Deus, eu também não. Tudo vem dele, tudo é graça, favor imerecido. Qualquer coisa boa que exista em nossa vida é favor imerecido. Se você vive pela graça. Você trabalha pela graça. Se você faz qualquer coisa que seja boa, você faz pela graça de Deus, que é favor imerecido. Então, quando nós temos essa consciência de que a gente não merece, quando nós temos essa consciência de que nós em nós não prestamos, que nós não conseguimos agradar a Deus, que nós somos inimigos de Deus, não dá para se sentir melhor do que os outros. Quando nós carregamos essa consciência, na verdade, nós começamos a perceber ou a sentir ou a achar que os outros, na verdade, são melhores ou superiores a nós. E a Bíblia fala que é essa consciência que nós devemos ter. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz assim: considere os outros maiores do que você. Considere os outros superiores que você. Quem? Quais? Todos. Como assim? Eu sou o menor? Seja. Ande com essa consciência.
Não sou maior do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Porque é isso que descola muita gente da presença de Deus, inclusive religiosos, inclusive gente dentro da igreja. A pessoa começa a pensar assim: eu sou mais espiritual, eu oro mais que esse irmão, com certeza, olha o jeito dele. Eu jejuo mais, com certeza, eu sou melhor do que ele, com certeza. Daqui a pouco ele está pensando assim: não posso andar com a gente carnal assim. Oi? Né? Porque aquela pessoa não quer nada com Deus. Eu quero, eu sou, eu busco, eu vou. E ela começa a descolar achando que ela está numa classe especial com Deus. Orgulho, presunção, foi o caminho de Pedro, né? Eu não sei quanto aos outros, mas eu estou disposto a dar a minha própria vida. Jesus falou: menos. Você é o pior, Pedro. Você vai me negar. Não é possível. O cara, sim, você vai me negar. E negou. Então, nós precisamos andar com essa consciência. Porque essa consciência é que nos mantém livre de orgulho, nos mantém livre de presunção, nos mantém livre de competição. É melhor não competir com ninguém, porque você é o pior mesmo, melhor nem competir. Tinha um antigo hino que, numa das suas frases, dizia assim: sentimentos orgulhosos não convêm a criminosos. Eu cantava isso quando pequeno, não entendia muito bem, eu ficava sempre pensando, esse negócio de criminoso tal. Depois eu entendi, falei, está falando de mim. Sentimentos orgulhosos não convêm a criminosos. Quer dizer, a Bíblia o tempo todo diz isso: quando você enxergar quem você é, você vai ficar quebrantado. Você vai ficar pensando assim: Deus, como é que o Senhor pode me amar? Não é possível. Como o Senhor pode me amar? Como o Senhor pode me querer? Como o Senhor pôde? Como o Senhor estendeu teu amor, tua graça, logo para mim? Logo para mim. Para os outros tudo bem que eles são melhores do que eu, mas como o Senhor me amou? É esse sentimento que Paulo tinha. Paulo, cá entre nós, era o cara, né? Paulo está na presença de Deus, Paulo é amigo de Deus, Paulo foi arrebatado, Paulo escreveu quase o Novo Testamento todo, Paulo tinha experiência com Deus, Paulo conhecia o Espírito Santo, Paulo conhecia o poder de Deus, Paulo andava na presença de Deus, e ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. Como assim, Paulo? Né? Que depreciação é essa, meu irmão? Você é o melhor. Você tem que olhar no espelho, Paulo, e dizer assim: eu sou o cara, eu sou o melhor. Não há quem seja como eu. Não, ao contrário, ele dizer: eu sou o pior. Sou o principal dos pecadores. Porque ele andava com essa consciência: se não for Cristo na minha vida, eu estou frito. E por isso, por causa dessa consciência, que a gente se relaciona bem com a pessoa difícil. Amém? Fala para o seu vizinho: é essa consciência que vai fazer com que nós amemos o nosso inimigo, que a gente abençoe quem nos persegue, que a gente ande uma segunda milha, uma terceira. Amém? Essa consciência. Por isso que Jesus dizia: ame, ore pelos seus inimigos, abençoe quem te persegue. A gente pensa no natural: como? Eu vou orar pelos meus amigos, não pelos meus inimigos. Abençoar quem me persegue? Como é que pode? Onde já se viu? Pessoa terrível, eu não tenho condições. Mas se você olhar por esse prisma, você vai perceber o seguinte: cara, eu não sou melhor do que ele. Eu não sou melhor do que ela. Essa pessoa é terrível, mas certamente eu sou pior. E Deus me alcançou, e Deus age com misericórdia comigo, e Deus age com amor comigo, e Deus age com bondade comigo, e Deus age com compaixão comigo. Como é que eu não vou agir da mesma maneira?
Deus me perdoou de tanta coisa, como é que eu não vou perdoar? Deus, quando se aproxima de mim, Ele não vem com justiça, com juízo, com condenação. Poderia vir, Ele é Deus, Ele é justo juiz. A gente não pode esquecer disso, tem um juiz sentado no trono. Mas Ele chega com amor, Ele chega com bondade, Ele chega com misericórdia, não apenas quando nós conhecemos a Jesus, mas muitas vezes depois. Amém? Muitas vezes depois. Essa semana Deus te tratou com bondade, com misericórdia, com graça. Certamente, porque se não tratasse, talvez alguns de nós não estariam aqui, Ele teria nos fulminado, fala a verdade. Mas Deus continua te tratando com bondade, com misericórdia. Então, quando nós temos esse sentimento de que só nele é que eu sou, é Ele que me sustenta, e eu não sou nada, e eu sou pior do que os outros, a gente também tem condições de agir com bondade e misericórdia, e o fruto do Espírito, que é benignidade, que é bondade, começa a aparecer em nossa vida. Amém, amados? A segunda coisa que tem que acontecer em nossa vida, vou tentar correr aqui, é uma ação do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como Deus nos vê. É interessante que, por um lado, você precisa ser consciente do seu pecado, da sua condição, ser consciente de que você não presta mesmo, que a tua carne para nada aproveita, que você não tem condição de agradar a Deus, é por aí, essa consciência. Mas, por outro lado, você não pode olhar no espelho e ficar pensando, eu não presto mesmo, eu não tenho jeito mesmo, então eu sou uma droga, eu vou viver assim. Não. Você tem essa consciência de quem você é sem Cristo, mas ao mesmo tempo você deve ter, e essa é a obra do Espírito também, a consciência de quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Deus te olha através de Cristo. Deus nos vê através de Cristo. Deus nos colocou em Cristo, nós estamos plantados em Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos no reino de Cristo. E quando Deus nos vê, Ele nos vê através de Cristo. Ele, por exemplo, Ele não olha para a nossa velha natureza, Ele olha para a nova. Ele sempre enfatiza, não a nossa natureza carnal, mas Ele afirma a nossa nova natureza. Por isso a Bíblia diz o tempo todo, porque sois de Cristo, porque estais em Cristo, porque sois dele, vista-se de Cristo. A Bíblia fala, nele é que nós vivemos, nos movemos, existimos, nele, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É o tempo todo, é na imagem dele, é para a imagem dele que nós olhamos, é na imagem dele que nós estamos sendo moldados, transformados, é olhando para ele que nós avançamos, é fitando os olhos nele que prosseguimos. Deus nos vê através de Cristo e nós precisamos nos ver também em Cristo. Esse deve ser o nosso foco, porque é isso que vai nos equilibrar. Se a gente simplesmente olhasse para a nossa condição carnal, eu não presto, eu ia ficar deprimido, não ia adiantar nada. Eu tenho que ter a consciência de pecado, mas ao mesmo tempo eu preciso ter a consciência de que eu estou em Cristo. Então, por um lado, a consciência de pecado faz com que eu não me sinta melhor do que ninguém. Por outro lado, a consciência de que eu estou em Cristo me faz avançar para todas as coisas, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o Espírito de Deus nos dá uma visão de quem nós somos nele, de quem nós somos nele. E porque nós estamos em Cristo, mesmo quando erramos, é que Ele nos trata com amor, Ele nos trata com benignidade, porque Deus sempre vê o melhor em nós. Amém? Nos olhando através de Cristo. Deus podia jogar o pecado no nosso rosto o tempo todo, mas Ele não faz isso. Apesar do pecado ser terrível, Ele nos vê em Cristo Jesus. Ele podia ser o nosso acusador, mas Ele decidiu ser o nosso redentor. Amém? Então, Deus muitas vezes poderia nos tratar com juízo, com severidade, com dureza, com ira, com a vingança, que até nós merecemos, mas Ele não faz isso. Ele decidiu sempre nos tratar em Cristo com amor, com benignidade. Ele
Ele sempre, pelas Escrituras, pelo seu poder, pelo Espírito Santo, revela a nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é em Cristo. A Bíblia fala que nós estamos em Cristo, escondidos em Cristo, em Deus, né? Colossenses 3:3. A nossa vida está nele, a nossa verdadeira vida está nele. Então Deus nos olha por Cristo, pela lente do Espírito, e nós podemos então nos alegrar, porque a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira identidade, quem de fato nós somos, está em Cristo Jesus. Amém? Estamos nele, ele está em nós. Amém, amados? Então veja a obra do Senhor. Primeiro, o Espírito nos convence do pecado. Segundo, ele nos dá uma visão de quem nós somos em Cristo. Não é quem você é em você, é quem você é em Cristo. Tudo que a Bíblia fala é sobre quem nós somos nele, não quem você é em você mesmo. Em você não presta, mas nele você pode todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Amém? Então Deus trabalha nesse sentido, de sempre nos levar a nos ver em Cristo Jesus. Por isso que a gente fica até dividido às vezes, né? Às vezes você espera que Deus venha e olhe para os seus erros, para os seus problemas, para os seus pecados, e Ele vai te detonar. E Ele vem e fala: eu te amo, eu te levanto, eu te abençoo, você é meu filho amado. Você fica pensando assim: mas será que é comigo mesmo? Acho que teve algum problema aí, porque Deus te vê em Cristo. Ele fala: você é aquele que vale tudo para mim, eu morri por você, eu dei minha vida por você. Deus te vê em Cristo Jesus. Ele vem e fala: as minhas promessas são tuas, todas elas são para você. O meu reino é para você. O meu Pai se agradou em dar o reino para você. Ele diz: é você é o alvo da minha graça, do meu amor, eu quero ter amizade com você, eu quero andar com você. Então, em Cristo o tempo todo. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas há uma terceira coisa que o Espírito Santo também faz. O Espírito Santo mostra claramente que, com a mesma graça, com a mesma benignidade e bondade que nós fomos tratados por Deus, agora nós devemos oferecer para o nosso próximo, para o nosso semelhante, a mesma medida com que Ele nos mediu. Lucas capítulo 6, verso 37, versículo conhecido, diz assim: não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai, serei perdoados, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Então isso também é obra do Espírito Santo, mostrando o seguinte: da mesma maneira com que Deus te trata, você deve tratar o seu semelhante. E como Deus me tratou? Com benignidade, com bondade. Como é que eu devo tratar os outros? Com benignidade, com bondade. A gente fica simplesmente sem saída. Porque por um lado eu vi o meu pecado, eu vi a minha condição, eu vi a minha desgraça, eu vi a minha impureza, eu vi a minha iniquidade. O Espírito de Deus abriu os meus olhos. Como é que Ele pôde me amar e me perdoar? Por outro lado eu vi a graça de Deus me amando, me perdoando, me ajudando, me tratando com bondade, com benignidade. Agora eu preciso, de fato, tratar o meu próximo, meu semelhante, como o Senhor me trata. Então não tem espaço para dizer: aquele cara não presta, eu não gosto dele, que ele morra, que desça fogo do céu e ele seja fulminado. Não tem espaço, percebe? Porque se eu fizer isso, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Eita. Vamos repetir isso? Diga assim comigo: com a medida que eu uso, o céu vai me medir. Mas aquela pessoa fez mal para mim. Provavelmente. Aquela pessoa pecou contra mim. Aquela pessoa me roubou. Aquela pessoa me difamou. Aquela pessoa fez coisas terríveis. E vai ficar assim? Não, vai não. Tem um justo juiz reinando. Amém? Quantos querem que tem um justo juiz?
Deus é bom, mas Ele é juiz também, tem um juiz no trono. Eu gosto de repetir isso para as pessoas. Deus é maravilhoso, é bonzinho, mas Ele é juiz também, tem um juiz no trono, há um juiz. E a única coisa que nos livra da lei desse juiz é a graça em Cristo Jesus. Né? Então, o que os outros fizeram ou deixaram de fazer, a gente entrega na mão do juiz. Mas o que nós devemos fazer em relação às pessoas? Medir com a mesma medida com que Deus nos mediu. Por isso Jesus dizia, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas eu vou dar de comer para o meu inimigo, está brincadeira, né? Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque diz a Bíblia que Deus é bom até para com ingratos e maus. Olha para alguém aí perto de você e diz assim, realmente, Deus é bom até para com ingratos e maus. Fala, realmente, você está aqui nessa manhã é porque Deus é bom com os maus. Deus é bom com os ingratos. Deus é bom, fala a verdade. Deus é bom. E se você, se eu, se nós somos filhos do Altíssimo, se nós já nos tornamos filhos de Deus e agora carregamos a natureza de Deus, é de fato isso que nós devemos expressar. A benignidade e a bondade do Senhor. Alguém pode pensar assim, mas e se eu for benigno? E se eu for bom com alguém e essa pessoa não reconhecer? E essa pessoa não mudar, e essa pessoa continuar no caminho dela, e ela continuar sendo terrível, pior, o que você tem com isso? Uma questão de natureza, você age segundo a sua natureza e ela age segundo a natureza dela. É a historiazinha do escorpião e da rã, né? A rã estava de um lado do rio, ia passar do outro lado, o escorpião falou, me dá uma carona. A rã falou, eu não, você vai ficar nas minhas costas, depois vai me picar, vai me matar. O escorpião falou, de jeito nenhum, você vai me ajudar a passar para o outro lado, como é que eu vou te picar? Não, pode ficar tranquilo, não vou fazer isso. Falou, olha lá, não, tu pode confiar. Então sobe aí, pegou, foi levando ele, quando chegou no meio do rio, o escorpião, picou. A rã falou, por que você me picou? Agora eu vou morrer, você também, a gente vai morrer afogado aqui no meio do rio, não vou conseguir chegar do outro lado. Ele falou, é minha natureza. Então, se alguém não mudar, não transformar, não reconhecer, tudo bem. Você age segundo a sua natureza, a natureza de Deus. A pessoa age segundo a natureza dela, a natureza das trevas. Mas isso não muda o fato de que você deve ser benigno, até para com os ingratos e maus, se quereis ser filhos do Altíssimo. Porque, irmãos, essa recompensa não vem de pessoas. Tudo para a nossa vida vem do alto, do Pai das luzes. Amém? Tudo para nós, toda graça, toda bênção, todo suporte, toda provisão, tudo que nós precisamos vem do Senhor. Ele nos deu tudo, inclusive a natureza dele. Ele nos deu tudo, inclusive a graça de termos a presença dele em nós. Portanto, a gente precisa expressar o fruto da benignidade e da bondade. O Espírito de Deus vem e abre o nosso entendimento e desenvolve em nós uma atitude interna benigna e ação de bondade. Mas, mais uma vez, não é porque a gente é bonzinho em nós mesmos, não. É por causa da presença do Senhor, é por causa da ação do Espírito Santo. E a gente simplesmente evidencia isso, reproduz isso. Amém, amados? Agora, a coisa boa é quanto mais você agir em bondade, quanto mais você agir em benignidade, mais você vai conhecer a bondade de Deus.
mais a benignidade de Deus virá sobre você. Quantos querem isso? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Você quer essa obra na sua vida? Então eu simplesmente quero orar com os irmãos essa manhã, pedindo que o Espírito Santo opere em nós. Abra-se para isso, deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Fala, Espírito Santo, me muda. E certamente o Espírito Santo vai te dar alguns desafios depois, para você agir em bondade com as pessoas, em benignidade, rompendo barreiras, agindo pelo Espírito. Amém? Mas nós vamos pedir essas 3 coisas. Primeiro, Espírito Santo, mostra o meu pecado, para que eu não ande em orgulho, para que eu não ande em altivez, para que eu não ande em presunção, para que eu não ande me comparando com as pessoas, me achando melhor e nem pior. Mas mostra a minha condição, eu quero andar com esta convicção. Novamente eu digo, não é acusação. O Espírito Santo não vem para nos acusar, mas Ele nos revela a nossa condição. Isso é a obra do Espírito. Quando a gente vê, a gente fala, meu Deus, quem eu sou? Misericórdia, misericórdia, misericórdia e misericórdia. Que eu não presto. Ao mesmo tempo, o próprio Espírito de Deus mostra você em Cristo. Aí você vai dizer como Paulo, uau, eu não sou nada, nem mereço nada, não consigo nada, não tenho nada, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Também aí não tem lugar para mérito, não tem lugar para ação própria, porque você vai dizer, tudo é Cristo, tudo é fruto da graça. Meu irmão, que maravilhoso é isto, ou minha irmã, na sua vida e tal. Você vai, é Cristo, não tem nada a ver comigo, é a graça do Senhor Jesus, é a presença dEle, não sou eu em nada, é o Senhor. Se tem alguma coisa, pode ser que é o Senhor, pode crer que é o Senhor. Então isso também é maravilhoso, nos ver em Cristo. Porque em você não pode, mas em Cristo você pode tudo. E a terceira coisa é esse entendimento. Ah, Senhor, como o Senhor tem agido em bondade comigo, em benignidade comigo, eu quero estender para o próximo, não importa quem seja. A vida muda, fica muito melhor. Não vai ter espaço para amarguras, não vai ter espaço para ressentimento, não vai ter espaço para falta de perdão, né? Porque não cabe mais. Você conhece a sua condição, você sabe o que Deus fez na sua vida, como é que você não vai estender isso para as pessoas? Então, o perdão vai ser uma facilidade, livrar-se da amargura vai ser uma facilidade, livrar-se dos pesos vai ser uma facilidade. Falar, não ando mais com isso, porque eu sei o que Deus fez na minha vida, e essa mesma graça, essa mesma medida que o céu usou comigo, eu estou usando agora com as pessoas. E quanto mais você usar dessa medida, mais a medida aumenta sobre você. Porque tem gente que vai fechando o céu. Você sabe que fecha o céu, né? A falta de perdão vai fechando, a amargura vai fechando, o ressentimento vai fechando, a difamação vai fechando, a maledicência vai fechando, e essas coisas todas vão fechando, ou seja, a medida do céu vai diminuindo, porque não tem jeito, nada vai mudar o que Jesus falou. Jesus falou, se você não perdoar, você não vai ser perdoado, se você não agir com misericórdia, não vai ter misericórdia, se você não agir com bondade, não vai ter bondade sobre você. Então as coisas vão fechando. Tem gente que sem entendimento vai fechando o céu, mas outros com entendimento vão abrindo. Quanto mais você age com bondade, com benignidade, com compaixão, e com amor, e com misericórdia, e com graça, e com favor, o que acontece? Vai abrindo os céus. Quantos querem céus abertos? Quer céu aberto? Deixa a obra do Espírito aparecer na sua vida, e você vai ver céus abertos sobre você. Tem gente que canta e ora sobre o céu aberto. Deus abre o céu. Ele fala, então, haja. Mude a sua disposição. E nós queremos nessa manhã, irmãos, pedir ao Espírito que faça essa obra em nós. E permitir o Espírito fazer essa obra em nós. Amém? Quer isso também? Vamos orar então, feche os teus olhos, quero orar junto com vocês. E se você quiser, ore com as suas palavras, em nome de Jesus. Pai,
Obrigado por tua palavra nesta manhã que abre os nossos olhos, que traz luz, que traz entendimento. Sua palavra que é espírito e que é vida. Ó Senhor, como nós precisamos do fruto de benignidade e de bondade em nós. Ó Deus, por conta, Senhor, da nossa dureza, Senhor, da nossa ignorância, ó Pai, por conta dos nossos rancores, por conta da nossa falta de perdão muitas vezes, por conta do nosso orgulho e altivez, nós não enxergamos e não produzimos o fruto que o Espírito quer produzir em nós. Mas nós estamos diante do Senhor nesse momento e nós pedimos ao Espírito de Deus que constantemente nós vejamos a nossa condição sem o Senhor, que nós constantemente carreguemos essa consciência da nossa pequenez, da nossa incapacidade, da nossa contaminação, da nossa impossibilidade total sem Jesus, que nós carreguemos constantemente essa consciência. E ao mesmo tempo que carreguemos a consciência da tua bondade e benignidade sobre nós, de como o Senhor nos amou, nos chama em Cristo Jesus, de como o Senhor nos encontra sempre, de como a tua graça nos encontra todos os dias, de como a tua misericórdia se renova todas as manhãs, de como o teu amor nos cobre o tempo todo, Senhor. Nós queremos também andar com essa consciência, porque sem isso nós estaríamos perdidos. Mas não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor, não tem a ver com a nossa vida, nem tem a ver com a nossa capacidade, nem tem absolutamente nenhum mérito nosso, tudo é o Senhor. Por isso, Espírito de Deus, abra os nossos olhos para que nos vejamos em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Eu oro para que esta obra seja feita em tua vida, meu irmão, minha irmã. E aí também, Senhor, que pela obra do teu Espírito, ação da tua graça, Pai, que nós estendamos benignidade e bondade ao nosso irmão, ao nosso semelhante, a todas as pessoas que nos cercam, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre, Senhor. E na medida em que fazemos isso, eu oro para que os céus se abram sobre a vida dos teus filhos. Os céus se abram sobre a tua vida. Que haja um aumento disso. Um aumento da bondade, um aumento da benignidade. Que haja aumento da benignidade e bondade nos relacionamentos, as relações entre os irmãos e entre as pessoas. Onde você estiver, que você haja com bondade, com benignidade. Isso não é liberdade para pecar, nada disso. Não é aceitar o pecado como algo natural, como algo aceitável a Deus, jamais. Mas é agir pela natureza de Deus, que é bom até para com ingratos e maus, e porque você é filho do Altíssimo, é filha do Altíssimo, você age assim. Amém? Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Vamos cantar só um refrão e deixar o Espírito Santo trabalhar nisso. Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, não em mim, e o teu amor é para sempre. És bom, todo tempo és bom, a justiça está em ti, e o teu amor é para sempre. Eu proclamo isso em fé sobre a tua vida, que a bondade e a benignidade do Senhor cresçam em você, cresçam em você, cresçam em você, cresçam em você, se multipliquem em você, em nome de Jesus.
A justiça nunca será tua, a justiça sempre é dele. E porque a bondade de Deus será multiplicada na sua vida, essa bondade e benignidade vai se derramar sobre as pessoas, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus inimigos, sobre as pessoas que talvez você sentia grande barreira. E por isso eu proclamo em fé um tempo de liberdade. Um tempo de liberdade, porque internamente você já recebeu a liberdade de Deus. Que venha um tempo de liberdade na presença do Senhor. E que venham tempos de céus abertos. Céus abertos. Pela benignidade e bondade do Senhor vista na terra através da tua vida. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém.